Olá, meus irmãos, graça e paz seja convosco. A lição dessa semana, nós estamos na lição 12, né? Já estamos terminando aqui a lição desse trimestre. E o título é Esté e Mordecai. Esté, irmãos, foi um nome persa dado provavelmente ou por Mardoqueu ou Mordecai, e embora alguns chegam a descrever que esse nome ela passou a ter após o seu casamento com Assuero. Pelo menos o livro A Bíblia de Aleph e a Ômega, do Rodrigo Silva, dá esse parecer. Embora o que bem parece, além dessa possibilidade, nos deixa claro que quando Mordecai lhe concede esse nome, talvez seria para esconder a sua identidade judia, uma vez que o nome dela, judeu, era Radassa. Esther, irmãos, é o único livro na Bíblia que também, além de levar um nome feminino, né, junto com o livro de Ruth, não se encontra a palavra Deus. Mas veja que coisa interessante, parece até uma ironia, né? Como é que um livro que não contém o nome Deus vai falar sobre trabalho evangelístico ou sobre seu missionário, falando da parte de Deus, onde um livro não faz menção sobre o seu nome? É bem claro entender que quando elas falam ali, vamos fazer um jejum, né? A própria Esther faz um decreto para que haja jejum, para que ao ela ir a Assuero e vai então ali pleitear pelo povo, diante da condição da qual o mau homem chamado Amã tinha elaborado para destruir o povo judeu e todo aquele contexto, a gente nota, eles jejuaram em prol de quê e para quem? Em prol de uma causa de libertação. E quem poderia livrá-los? Somente Deus poderia fazê-lo. Então, assim, nessa semana, eu estou fazendo aqui uma parte bem introdutória, mas vamos estudar um pouco sobre essa história, né? E aqui a lição chega a descrever um relato bem transcultural. Quando se fala trans, a expressão que tem dizendo como se fosse fora de, outro lado de, ou seja, uma outra situação. Então, transcultural tem muito a ver com uma outra cultura, com uma outra realidade totalmente diferente daquilo que na verdade se tinha. Radassa, né, que tinha o seu nome, ela anteriormente tinha costumes e hábitos judeus. E agora, ao assumir a corte da Pérsia, no caso, ao assumir o reinado da Pérsia, né, nós sabemos que existia uma esposa, né, o próprio Assuero tinha uma esposa chamada Vasti. E diante de toda aquela situação que ele queria ali embriagado, que ela se postasse diante dele, né, com sensualismo para mostrar sua beleza, ela não se pôs. Ele então, irado, acabou tirando ela do seu reinado e colocando outra. Eu já entendo, já vejo, irmãos, ali a mão de Deus, mesmo que ele não apresente nominalmente falando, mas a sua intervenção. Por providência divina, eu acredito que Esther foi colocada no reinado para uma causa justa, não só por um relacionamento com o Assuero, mas de forma bem especial para levar ao povo a graça de Deus através do livramento que foi lhe concedido. E esse livramento, irmãos, é comemorado, chamado a festa do Purim. E essa festa ela é realizada até hoje. O texto aqui nos fala bem claro, né? Que essa festa foi ocasionada por causa daquele período da libertação. E olha o que eu encontrei aqui falando sobre essa festa. A festa do Purim, celebrada anualmente por judeus do mundo inteiro, para relembrar outro momento de libertação divina do povo no passado. E outra coisa que é interessante, Esther, irmãos, é o único livro da Bíblia que no capítulo 1, verso 1 e no capítulo 8, verso 9, fala sobre a Índia. Não tem outro livro na Bíblia que fale sobre ele, sobre a Índia. Então ele fala, é um livro bem curioso. Portanto, seria interessante que você se prepare, que você estude, que você assim se dedique a gastar esses dias da semana para estudarmos os 9 capítulos do livro de Esther. Mulher que Radassa, né, quer dizer murta, uma coisa pequena, passou a ser Esther, que quer dizer estrela. E de fato, a estrela que foi colocada como rainha da Pérsia, de fato iluminou todos os judeus com o livramento de Deus. Que eu e você possamos estar juntos nessa semana e possamos estudar para que esse assunto nos faça entender sobre a obra de Cristo com um povo e uma cultura totalmente diferente diante daquele povo que Deus o nomeou para fazer parte ou para intervir diante de uma causa, né? Quer seja Mardoqueu ou Mordecai, ou quer seja a rainha Esther. Deus abençoe você, conceda uma ótima semana e aguardo você durante toda essa semana para estarmos juntos nesse assunto, tá bom? Oremos ao Senhor nesse momento. Querido Pai Celestial, muito te agradecemos pelo teu cuidado, pela tua bondade e de forma específica agora, Senhor, pela tua intervenção para com o assunto que iremos aprender durante toda essa semana. Obrigado, ó Deus,
porque o Senhor colocou na tua palavra um livro que, embora o teu nome não apareça nominalmente falando, mas a tua presença ela é muito viva diante dos livramentos, da intercessão, diante das providências do que o Senhor fez com aquele povo, e vemos a tua mão com toda a importância, com todo o poder diante desse livro fantástico. Que o Senhor, Pai, nos abençoe, que o Senhor nos conceda uma boa semana e nos auxilie, para que também, ao olhar os exemplos de Esté e Mardoqueu, possamos seguir da mesma forma. Te pedimos essas bênçãos, com perdão dos pecados, e em nome de Jesus. Amém. Deus muito te abençoe, uma ótima semana e até o próximo estudo, se Deus quiser.